Olá, o entrevistado de hoje é o professor e diretor da ESAD, Marcelo Saraceni. Ele é presidente da ABIPG, Associação Brasileira das Instituições de Pós-Graduação, é mestre em Administração de Empresas. Marcelo, o que se espera de um gestor no cenário atual? Obrigado, Denildo. Bom, hoje o que se espera de um gestor é que ele tenha visão estratégica, que ele conheça o ambiente de negócios em que ele está competindo, que ele tenha uma visão da concorrência, que ele seja capaz de perceber as oportunidades que existem no ambiente de negócios e também as ameaças que esse ambiente traz à empresa dele, à organização. Espera-se também desse gestor que ele tenha um conhecimento sistêmico de toda a organização, que ele tenha capacidade de liderança, que ele tenha um bom relacionamento interpessoal e que, por vivermos hoje num mercado globalizado, que ele tenha uma característica de multiculturalidade, ou seja, uma adaptação a culturas diferentes, a formas diferentes de fazer negócio e de se comportar. Marcelo, todo mundo tem uma série de habilidades, porém, como se aperfeiçoar em um mercado cada vez mais concorrido? Boa pergunta, Denildo. Os mercados hoje estão cada vez mais competitivos, exigindo do executivo um constante aperfeiçoamento. Hoje ele tem uma série de possibilidades, como, por exemplo, cursos de pós-graduação voltados para áreas específicas. Por exemplo, o executivo tem uma atuação na área de recursos humanos. Em determinado momento da carreira, ele ascende a um cargo de diretoria, então ele pode buscar um curso mais robusto de gestão empresarial, com experiência internacional, com uma vivência internacional. Ele deve buscar um curso de pós-graduação, uma formação que capacite ele nos novos desafios que ele vai enfrentar em sua carreira. Inclusive, a ESAD tem convênios, tem parcerias internacionais, e isso é possível que o aluno tanto ter a experiência aqui no Brasil, como se aperfeiçoar fora do país. Verdade, Denildo. Nós temos hoje 2 módulos internacionais, um com a Universidade Autônoma de Barcelona, que é uma universidade de referência, considerada a melhor universidade espanhola, e outro com a Universidade Richmond, nos Estados Unidos, que possibilitam ao aluno ter uma vivência internacional, conhecendo as melhores práticas em gestão dentro de uma metodologia, no caso europeia, na Universidade de Barcelona, ou no caso americana, na Universidade Richmond. Isso é muito importante para uma carreira, principalmente quando se tem a perspectiva de globalização ou de internacionalização dentro do seu plano de carreira. Hoje a gente vive uma crise econômica muito séria. Quais são os desafios para os atuais gestores? Boa pergunta, Denildo. A crise econômica realmente está muito grave. A gente vive um momento muito difícil no Brasil. Com o aumento do desemprego, as boas oportunidades se tornam cada vez mais escassas e o nível de exigência cada vez mais alto. Então, o que a gente encontra hoje é um mercado extremamente profissionalizado. A maior parte dos setores vem passando por um processo de consolidação muito grande, explicando um pouco melhor esse processo de globalização. Vamos tomar como exemplo o setor de academias de ginástica. Há 20 anos atrás, a gente tinha várias academias, uma academia em cada bairro, com a sua clientela da vizinhança. Eram academias que eram geridas de uma forma não muito profissional, eram negócios pequenos. Hoje, nesse setor, a gente encontra uma grande fatia de mercado concentrada na mão de poucas empresas, que são muito profissionalizadas, com departamentos de marketing extremamente sofisticado, finanças, compras, enfim, todas as áreas bastante profissionalizadas. Os profissionais que são demandados por essas empresas são profissionais cada vez com competências mais sofisticadas, cada vez com conhecimentos mais fortes em finanças, em recursos humanos, gestão de projetos, estratégia, enfim, todas as áreas de gestão. Então, com isso, também os cursos de pós-graduação acabaram se tornando mais voltados a desenvolver as competências que esses novos profissionais devem possuir para que eles tenham um bom nível de empregabilidade nesse mercado atual. Uma outra questão bastante importante também, Adenildo, é a questão da globalização. Hoje as grandes empresas mundiais são muito internacionalizadas, com filiais em vários países, e as pessoas precisam entender as características de competição de um mercado global, que são diferentes das características de competição de um mercado mais local. Marcelo, como o MBA pode auxiliar no desenvolvimento de competências para os futuros gestores? Primeiramente, o curso deve considerar uma visão sistêmica da gestão empresarial.
Ou seja, um bom curso de MBA deve abordar todas as áreas que compõem a gestão empresarial, porque as empresas hoje estão com organogramas cada vez mais horizontalizados, né? A gente não tem tantos níveis verticais de cargos nas empresas e as áreas interagem muito, sendo necessário que um profissional da área de recursos humanos, marketing, finanças, tenha uma visão sistêmica da organização, de como as coisas funcionam e um conhecimento de cada área que compõe a área de gestão. Bom, um curso de MBA também pode ter características mais específicas, voltadas ou para um segmento ou para uma determinada função. Por exemplo, um MBA voltado para a área de recursos humanos. Ele deve conter disciplinas, deve formar o profissional naquelas competências específicas que um profissional de recursos humanos deve ter. Já um MBA voltado para um determinado setor, como, por exemplo, um MBA em gestão de saúde, deve considerar todas as especificidades, todas as características peculiares daquele setor em específico. Então, deve formar um profissional para que ele tenha uma visão estratégica, uma visão sistêmica de todo o setor de saúde, de toda a cadeia de valor que engloba as empresas de saúde, como, por exemplo, os hospitais, os prestadores de serviços, as operadoras de saúde, o SUS, enfim, os institutos de ensino e pesquisa ligados a grandes hospitais, ligados a grandes laboratórios, todos os agentes e todos os elos dessa cadeia de fornecimento. E ao entender isso, e ao entender como a empresa se insere e compete dentro desse setor, o profissional acaba adquirindo uma visão sistêmica, uma visão estratégica da organização e do ambiente que a envolve. Isso é muito importante no curso de pós-graduação e deve ser considerado com bastante ênfase. Uma outra questão que deve ser abordada é o desenvolvimento de competências técnicas. O aluno deve possuir, deve sair do curso de MBA com competências específicas voltadas para as necessidades de um cargo executivo. Para finalizar a nossa entrevista aqui, Marcelo, eu quero que você deixe uma dica aí para quem está começando no mercado de trabalho. Qual a dica para esses iniciantes? Legal, Denildo. Bom, eu venho trabalhando nesse setor de pós-graduação há 21 anos, no setor educacional, e há 7 anos eu sou presidente da Associação Brasileira das Instituições de Pós-Graduação. Então, a gente tem contato com as principais escolas de negócios do país, as principais instituições de ensino na área de saúde, na área de direito, e o que eu tenho visto em comum em todas essas escolas, né, e nos alunos que as procuram, é que eles buscam, na formação deles, quando eles procuram uma pós-graduação, uma instituição que tenha reconhecimento de mercado, que tenha credibilidade, que tenha indicativos de qualidade que possam servir aos profissionais das áreas de recursos humanos quando forem contratá-los para um determinado emprego, ou mesmo quando eles forem desenvolver, empreender novos negócios, né, que eles tenham as competências necessárias para terem sucesso nesse negócio específico, né? E alguns indicativos são comuns a essas instituições. Primeiro, buscar entender a tradição da instituição na área do curso que ela oferece. Essa instituição é especializada em uma pós-graduação, por exemplo, na área de gestão, ela tem experiência nessa área, ela é especializada em direito, ela é especializada no ramo de saúde em que ela está fornecendo o curso de pós-graduação, ou ela é um supermercado de educação que oferece curso em todas as áreas, mas em nenhuma área ela se destaca. Então, o aluno deve procurar um curso que seja especializado naquela área em que ele se propõe a atuar, ou que ele já atua, ou que ele tem interesse futuro em buscar uma colocação ou empreender algum tipo de negócio. Marcelo, muito obrigado pela entrevista, e se você que nos acompanha por aqui tiver alguma pergunta sobre a área de gestão, você pode participar da próxima entrevista, ou até mesmo a sua pergunta pode ser respondida por e-mail. Basta acessar blog.exad.edu.br. Até a próxima!